Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de micropintura e gratuita. Já peço vocês, dá o like, curta, compartilha, né? E ao final do vídeo, comenta qual foi a sua impressão, qual foi a sua eventual dúvida, para que a gente possa continuar esse projeto fazendo videoaulas que realmente venham fazer sentido para você e venham colaborar com você de alguma maneira que trabalha com isso não, né? Nos outros vídeos eu já falei um pouco, né, do propósito desse projeto, né? Tem muitas informações já na internet a respeito do assunto, alguns cursos extremamente caros, né? Mas enfim, eu que trabalho na área, né, de reparação automotiva desde os 16 anos de idade, eu posso te falar que, embora tanto tempo no mercado, ainda assim, né, a evolução e as imensas possibilidades que existem em reparação automotiva são imensas, né? As oportunidades de solução de problema, as oportunidades de ganho financeiro. Algumas pessoas se aproveitam disso, outras pessoas tentam ajudar, enfim, né? Eu estou tentando ajudar e às vezes ainda assim passo por uma série de problemas, né? Então estamos aqui hoje, né, com o nosso arsenal, enfim, nosso aerógrafo, tá? Hoje, na aula de hoje vai ser nosso famoso aerógrafo. Aqui, como vocês sabem, eu uso um elétrico para não ter dependência do compressor, embora eu tenha um compressor. Nosso TinePU, que é o líquido milagroso, tá? E um pouquinho da tinta aqui que eu fiz e já catalisei, já preparei tudinho, tá bom? Então nós vamos fazer o reparo dessa porta, vocês vão acompanhar um pouco comigo do passo a passo. Bom, já peço vocês fiquem até o final do vídeo. O vídeo hoje, talvez a aula de hoje seja um pouquinho longa, um pouquinho extensa, tá? Mas assista com calma, com paciência, tá? Porque talvez de todas as aulas, embora não muitas que eu postei até hoje, talvez essa vai ser a mais importante. E pela dinâmica, né, do processo aqui, creio que diante dessa dinâmica, acho que já vai servir de base para muitas outras coisas que eventualmente você queira fazer no seu carro, no carro de algum amigo, de algum conhecido, ou quem sabe de algum cliente, né? Se você já querer começar a fazer disso, né, uma oportunidade de monetização aí, de aumentar o seu ganho financeiro. Enfim, vou aproximar o vídeo aqui para vocês verem o detalhe dessa porta. O carro tem outras micropinturas para serem feitas, mas a respeito das quinas de porta, por exemplo, já tem vídeo, tá, no canal. Então eu não vou me deter nessa aula específica sobre as quinas de porta, tá? Hoje nós vamos nos deter sobre um dano um pouco mais extenso, uma avaria, coisa que acontece no dia a dia, pode acontecer com qualquer cliente, todos os dias acontece isso com alguém, tá? Mas talvez pela falta ainda um pouco de informação sobre micropintura, né? Talvez essas pessoas acabam talvez não buscando tanta solução na micropintura. Vamos lá, o que se vai muito para a internet sobre micropintura? Sempre vai ter os defensores, sempre vai ter os acusadores. E no meio disso tudo está o cliente, que é a parte mais importante do processo. É o cliente ficar satisfeito, tá? Ficar contente com o serviço. Já fiz muito serviço aqui que gerou diversas polêmicas, mas no final da conta o cliente gostou, ficou satisfeito, me agradeceu e é isso que importa. Então, aos críticos que não entendem do procedimento, que não entendem o propósito, né, da micropintura, sempre vai haver crítica, sempre vai haver reclamação, enfim. A internet realmente é uma terra sem lei, onde as pessoas às vezes dificilmente falam aquilo que realmente é verdadeiro, né? Mas enfim, parando de delongas, vamos aqui ao processo. Como eu disse, estamos aqui com o nosso produto milagroso, que nada mais é do que um TinePU, um pouco da tinta, nesse caso aqui, tá? Por ser um preto sólido, o que eu fiz? Eu peguei um pouco de preto PU e catalisei. Só que eu catalisei em uma proporção um pouco maior do que o fabricante pede. Tinta PU, a gente catalisa 2:1 ou 3:1. Aula sobre diluição, sobre catálise, já tem aí no canal também. Mas uma catálise, por exemplo, de 2:1, o que significa isso? 2 partes de produto para uma de catalisador. Ou, se for 3:1, 3 partes de produto para uma parte de catalisador. Aqui eu fiz meia-meia. Por quê? Uma, para a tinta ficar mais fina,
e outra para ter uma evaporação, uma cura mais rápida. Embora seja tinta poliuretana, por que eu vou usar PU e não a poliéster? Porque o tamanho do dano aqui é muito grande. Se eu fizer tudo isso no poliéster, por ser uma área muito grande, por ser vários danos e todos muito próximos um do outro, a tinta poliéster vai acabar ficando um pouco mais chamativa. E como a intenção é deixar a cicatriz o mais suave possível, nós vamos usar a tinta um pouco mais sólida, que é a tinta PU, tá? E já vai deixar um certo brilho dentro da fissura, dentro do dano, tá ok? Então por isso aqui eu vou usar uma tinta PU. Se você não tem essa experiência com tinta, com catálise, com tonalidade, já expliquei na outra aula. Eu tenho essa facilidade porque eu já tenho certo conhecimento, já trabalho na área de repintura, tenho curso de colorimetria, já entendo um pouco de catálise. Se você ainda não tem essa, digamos, essa confiança de você pegar tinta, de você elaborar, eu aqui já tenho várias tintas, já, então para mim se torna um pouco mais fácil, mas o que para você também não vai ser nada difícil. Basta você se dirigir a uma casa de tinta, por exemplo, e mandar fazer aquelas canetinhas, como eu já recomendei nos outros vídeos. Se você não assistiu, assiste aí embaixo. Eu, algumas tintas, gosto de comprar em canetinha. Por quê? Quando eu compro ela em canetinha, eu já peço para aumentar a dosagem de diluição e fica mais fácil eu armazenar, porque ela já fica dentro daquele potinho, tá ok? Então você pode fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, você poderia mandar fazer mesmo que o poliéster, você poderia mandar fazer um pouco do poliéster e deixar armazenado na canetinha. O PU já não dá para armazenar na canetinha, porque senão ele vai secar por causa da catálise. Aí você vai ter que fazer um pouquinho do PU e fazer um pouquinho da diluição da catálise, no caso, em um pote separado. Usou, acabou, descartou. Beleza? Então, vamos pro problema. Ó, vamos lá. Como vocês podem estar vendo no vídeo aí, os riscos nessa área estão todas de maneira reta, né? Na mesma dinâmica, tá? Porém, em lacunas diferentes. Aqui, tá? O processo tradicional, que foi para o mercado agora, o preenchimento com a canetinha, aqui, como eu falei, micropintura, quando tem esses danos aqui em uma área pequena e vários muito próximos um do outro, o que acontece? A ideia da micropintura, tenha isso em mente. Ela vai ficar um detalhe, vai ficar uma cicatriz. Porém, a ideia da micropintura é você deixar essa cicatriz o mais suave possível para que ela seja aceitável diante da não remoção da originalidade da peça, tá ok? Então, ou seja, o cliente ele sabe que vai ficar uma cicatriz, só que essa cicatriz ela tem que ter uma porcentagem de aceitabilidade tamanha que compense o cliente não querer fazer a repintura e manter a originalidade da peça, compreende? Só que quando a gente tem um dano como esse aqui, por exemplo, que são danos muito próximos um do outro, o que vai acontecer? Mesmo que fique pequenas cicatrizes, mas vão ser várias pequenas cicatrizes juntas. Aí vai se tornar algo maior. Para reduzir isso, o que nós vamos fazer aqui? Se fazer o preenchimento normal com aquelas canetinhas, tá? Que geralmente se recomenda por aí, né? Meu processo de micropintura, que não sei o que, aprenda o meu método. Não existe o meu método de micropintura. Ah, o meu método, como se o cara inventasse a lâmpada, né? Não existe o meu método. Existem vários procedimentos. Com a canetinha, palito de dente, com cotonete, com aerógrafo. Existem várias coisas que você pode fazer aqui. Só que esse método de você vir preenchendo com a canetinha aqui e depois você raspar, nesse caso, como eu falei, são várias colunas de risco. Você vai ficar preenchendo isso aqui o dia inteiro, raspando, você vai ficar exausto, vai te dar muito trabalho. E detalhe, a ideia aqui é você não agredir o verniz original. Se você preencher isso aqui tudo com essas canetinhas e depois vir raspando, você automaticamente vai ter que passar uma lixa e você vai agredir demais a área. Por isso que aqui nós vamos fazer o método do aerógrafo, tá bom? Então agora vamos para a prática e eu vou estar explicando tudo da melhor maneira didática, desmiuçado,
com calma. Por isso diz, talvez o vídeo vai ser um pouco extenso, mas assista com calma, assista com paciência, tá ok? Porque realmente, como eu disse, a partir dessa aula aqui, você vai ter base talvez para fazer muitas outras coisas, tá ok? Então, vamos lá. Ó, pessoal, como é que nós vamos começar aqui? Como explicado anteriormente, são vários riscos, vários danos muito próximos um do outro. Para se evitar de você ficar dando muita tinta muito próxima da outra, o que nós vamos fazer? Você vai pegar, ó, tá vendo? Isso aqui é o pincel que vem quando você compra aquelas canetinhas. Então, o que você vai fazer? Usando tinta poliéster ou tinta PU catalisada, tá ok? Você vai começar a fazer leves preenchimentos nas cavidades maiores. Qual a diferença de se fazer esse preenchimento com o pincel ou com a ponta da canetinha? Primeiro, aqui você vai ter um controle manual melhor. Lógico que, né, existe treinamento, por isso que eu digo, é algo que você tem que treinar e praticar. Se você fizer com a ponta da caneta, o que vai acontecer? A ponta da caneta vai te tirar um pouco essa precisão manual e pode ficar muito irregular, te dando trabalho para fazer o acabamento, exigindo de você talvez uma raspagem maior. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o preenchimento bem leve, bem sutil, porque aqui, ó, vou botar aqui só para vocês verem, ó, ela é extremamente macia, extremamente flexível e a ponta dela, tá? Ela é levemente cortada em diagonal. Vai te facilitar a fazer, sabe, esse manuseio, tá? De um lado para o outro, bem leve. Como eu disse, sem pressa, com calma, bem leve, a tinta bem diluidinha, bem fina. E você não precisa pressionar o pincel contra a lata. Você vai apenas arrastar suavemente, ó, bem leve, tá? Sem muita pressão mecânica. Você vai bem leve, bem sutil, evitando, logicamente, de passar muito da área do dano. Tá vendo? Ó, bem sutil. Aqui a sua prioridade é fazer o quê? Escurecer o dano. Exatamente isso. Você vai escurecer o dano. Ó, fazendo o desenho, tá bem leve, bem sutil. Como eu digo, não precisa carregar muito de tinta ao pincel, porque se você carregar muito de tinta ao pincel, você vai preencher e vai ficar uma lombada muito grande. Então aqui, ó, bem leve, ó, escureceu, acabou. Tá? Não precisa ficar indo e voltando, só para escurecer mesmo. Vou aproximar a câmera aqui mais uma vez para vocês poderem ver. Ó, pessoal, pelo vídeo aí, ó, tá vendo? Olha isso aqui, tá? Como eu disse, não é para carregar muito de tinta. Você vai molhar apenas a pontinha do pincel, muito levemente, muito pouquinho. E você não vai fazer a pressão mecânica, porque se você fizer muita pressão mecânica, você vai carregar demais a tinta. Você só vai encostar a ponta do pincel, ó, o suficiente, tá? Sem fazer a pressão. Encostou, rasteia. Ó, encostou, rasteia. Você vai até repetir umas 3 ou 4 vezes dentro do mesmo trajeto, para você deixar bem fino, tá? Bem fino e bem escurecido, ó. Ó, só isso. Vou pegar o outro aqui, ó. Esse aqui de baixo, tá dando para ver no vídeo? Mais fininho, né? Ó, só rasteia. Ó, escureceu, já era. O arremate, como que você vai proceder com o arremate? Ó, aqui pelo vídeo, ó, tá vendo aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, já tá aparecendo. Ó, vamos escurecer mais um pouquinho. Ó, escureceu. Ainda tem um final de pontinha aqui, ó, que é onde está mais fundo. Esse aqui a gente vai fazer no final, se precisar, tá? O que nós vamos fazer aqui depois? Vamos passar uma lixa bem suave, tá? Por quê? Por isso que eu falei que tem que ter cuidado só na hora de você fazer o carregamento da tinta, para não ser necessário demasiadamente você ficar muito tempo com a lixa aqui em cima, tá? Essa é a ideia principal, é escurecer o arranhão.
como disse, micropintura vai ficar cicatriz. Mas a ideia é você não deixar a cicatriz chamar a atenção, ó. Começou a escurecer, ó. Se você perceber que tá ficando, o que acontece? Na ponta, isso aqui é importante você entender, ó. Aqui na ponta do pincel, vou tentar focar aqui para vocês, ó. Na ponta do pincel, como eu disse, ele é levemente cortado em diagonal. Mas pode ser que mesmo esse corte em diagonal, alguns cabelos dele, tá, fiquem um pouco, como é que eu vou te explicar isso? Um pouco arrepiados, né? Tá vendo? Se você aqui pelo vídeo não vai reparar, vou botar aqui para vocês verem próximos. Quando você passa assim, de repente você vai perceber um fio um pouco mais solto que o outro. O que você vai fazer? Você vai pegar uma tesoura ou uma faca, um estilete bem afiado, vai colocar isso aqui numa superfície plana e vai fazer um talho, tá? Para esse diagonal ficar mais uniforme possível, tá? Para te facilitar esse preenchimento. O que você tem que entender é o seguinte, tá? Você tem que deixar esse preenchimento com menos linhas de tracejo possível. Por isso que o pincel tem que estar com a ponta diagonal bem cortadinha, bem limpinha, tá? Aqui, ó, nós vamos escurecendo e assim sucessivamente. Escureceu, aqui, por exemplo, ó, vocês notam, tá um pouquinho alto, tá vendo? Ó? Então eu posso passar mais um pouquinho por cima para poder abaixar um pouco, tá? Para não me dar muito trabalho na hora de fazer o lixamento, tá bom? Esse é o procedimento. Maico, acabou esse procedimento aqui. Vamos passar uma lixa bem suave, tá? Para poder abaixar isso aqui, tá ok? Você vai perceber que a ideia disso aqui é você fazer com que esse, digamos, mesmo que de maneira suave, a gramatura do preenchimento meio que se misture ao alaranjado do verniz. Lógico que, para isso, cada pintura tem uma característica de alaranjado diferente da outra. Quanto mais alaranjado, mais isso vai te facilitar a fazer esse acabamento. Então, até isso, você tem que analisar. Feito esse procedimento aqui, nós vamos fazer o polimento, tá? Antes do polimento, a gente vai avaliar, é necessário um novo preenchimento ou não? Algumas áreas que ficaram ainda um pouco marcadas, mas porém nem tão fundas, a gente vai vir com o aerógrafo, beleza? Ó, lembrando a você, enquanto está aqui em secagem, o que você pode estar usando para acelerar a secagem? Você pode estar usando um soprador térmico, tá? Soprador térmico desses que o pessoal usa em envelopamento, em aplicação de sulfilme. Maico, mas eu não tenho dinheiro para investir. Use um secador de cabelo. Mas assim, você vai conseguir dar um jeito de acelerar a secagem. Às vezes você pode estar fazendo um serviço desse, por exemplo, na casa do seu cliente. Leva um secador de cabelo, tá bom? Ah, não tem secador de cabelo. Então, espera a cura normal da tinta, tá? Espera algumas horinhas, você certifique, vai ali, encoste a mão, encoste o dedo. Se não houver transferência da tonalidade para sua pele, já entra com uma lixinha suave, sutil. Vou mostrar para vocês aqui o processo de lixamento. Mas dizendo a vocês o seguinte, toda micropintura é o seguinte, alguns detalhes a gente começa com aerógrafo, como já tem outras aulas ali, tá? Outros detalhes você pode começar com esse preenchimento que nós estamos executando. Qual a diferença de usar o preenchimento, como eu disse, né, com o pincel, vou mostrar para vocês aqui, ó, de novo, ó, com o pincel, tá? A pontinha muito fina, tá vendo? Bem fininho, tá? Ou com a ponta, tá? Ou com a ponta da caneta. A diferença, como eu disse, a ponta da caneta, ela é como se fosse uma agulha, tá? Ela é uma agulha. E você, às vezes, ao preencher ali, você não consegue ter o controle da proporção de tinta que sai. Então, às vezes sai pouco, às vezes sai menos, e fica aquele rasteio, né? Aquela linha de preenchimento totalmente torta, tá? Com um pouco mais, um pouco menos, às vezes ficam uns carocinhos, ficam umas bolinhas, não fica legal, tá bom? Em alguns casos funciona, mas para fazer um trabalho, tá? Onde você
queira realmente dar um acabamento um pouco mais próximo da excelência, tá? Eu recomendo você usar isso, ao usar o pincel que vem na própria caneta, ou você pode até comprar pincéis de seda, por exemplo, né? Pincéis que geralmente são vendidos com numeração, né? 01, 02, 03, né? São pincéis usados até em artesanato, por exemplo, né? Eu tenho alguns aqui, por exemplo, usado em artesanato, usado até em processo de maquiagem, por exemplo. São pincéis bem finos, às vezes para fazer um detalhe de cílios, por exemplo. Então são assim, são várias coisas que são vários recursos que você tem à sua disposição. Como eu disse, basta você ser um pouco criativo, tá bom? Porque você vai conseguir fazer o trabalho. Aqui, ó, já está preenchido, tá? Nós fizemos o preenchimento, como foi feito no vídeo aí, de maneira bem simples. Galera, olha só, é o seguinte, eu não sou YouTube, não sou blogueiro, então tudo que vocês vão ver aqui vai ser de maneira tudo muito, muito simples, tá? Raiz mesmo, tá? De maneira bem assim, prática, como é no dia a dia. Isso aqui é o dia a dia, tá? Poderia estar aqui elaborando algo muito mais didático, muito mais editado. Vocês vão reparar aí que nada é editado, nada é pulado, é vídeo mesmo, como se fosse a execução. O que eu estou gravando aqui é o processo da execução, é um serviço que eu vendi para o cliente, então eu estou executando o que realmente é feito, tá? E gravando, passando isso como informação para vocês, tá ok? Lógico que eu entendo que pelo vídeo, às vezes pode dar algumas incertezas, mas, como eu disse, vai com calma, assiste, pratica. Tem dúvida? Coloca aqui embaixo que a gente vai, né, fazendo os próximos vídeos, até um pouco baseado na dúvida que você foi tendo. Como disse, o primeiro preenchimento aqui, preenchimento mais sólido, foi feito com o pincel, agora está em cura. Estou acelerando com o soprador térmico, como eu disse, é um carro que eu peguei para fazer, eu tenho que entregar ao cliente, então eu vou acelerar um pouco o processo de secagem aqui, para nós voltarmos e darmos continuidade ao processo de lixamento, beleza? Bom, galera, pintura seca, agora vamos começar o processo aqui de lixamento. E como vamos proceder? Vamos lá, alguns pontos agora importantíssimos. Se nós tivéssemos feito isso aqui no aerógrafo, iria nos exigir tempo e ficar preenchendo e removendo excesso, preenchendo e removendo excesso várias vezes para conseguir nivelar. O que isso iria nos causar? Nesse processo, poderia causar uma agressão ao redor do dano e danificar o verniz original. Perfeito? Como nós procedemos então? Naquele sistema de preenchimento de rasteio para poder escurecer o dano, tá? O que não é difícil de acontecer em carro de cor escura. Então nós fizemos aquele preenchimento de rasteio para poder escurecer o dano, para poder esconder o defeito, e agora nós vamos fazer um lixamento breve, sutil, sem muita pressão mecânica da lixa, porque lembre, a intenção aqui é nós preservarmos a estrutura do verniz original. Por isso que tem que se ter cautela ao se tentar, por exemplo, zerar, tá, uma micropintura. Por quê? Porque às vezes tem um dano na micropintura. E às vezes, muitas coisas que vai para a internet, quem está do outro lado da tela do celular não acompanha o pós. Pelo vídeo, pelo efeito de câmera, pela própria correção da lente, parece tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas eu já peguei casos aqui, por exemplo, que o profissional ele conseguiu zerar a micropintura, tá? Em termos de nivelar com o verniz original, porém, foi necessário uma abrasão tamanha para isso, que na área que ele executou o serviço ficou com uma gramatura totalmente diferente da gramatura adjacente do verniz original. Então lembre, micropintura é para preservar a originalidade, a integridade do verniz. Se for para exercer uma pressão mecânica abrasiva muito grande, vai causar isso e pode causar até a ruptura do verniz, o que nós não queremos. Então aqui nós queremos encontrar o quê? Um meio termo satisfatório, onde nós podemos preservar a estrutura original do verniz, mas ao mesmo tempo encontrar um ponto de equilíbrio de que esse dano que a porta tinha não fique chamando a atenção, não fique ao ponto de depreciar o veículo, andar com o veículo arranhado, deixar uma cicatriz mínima, suave, mas aceitável. Conseguiram compreender? Para isso aqui, ó, nós fizemos aquele preenchimento de rasteio
já está seco. Vamos usar aqui uma lixa 1500, 1500, lixa 2000, vamos usar uma 1500. Vamos usar um taco flexível, que é um taco de lixamento que você encontra em qualquer casa de tinta. É um taco de lixamento, porém flexível, mas com uma certa resistência. E você pode estar utilizando também um taco de lixamento mais duro, tá? Um taco mais rígido. E um borrifador com água, tá? Eu indico você botar umas 3, 4 gotinhas de sabão aqui. Sabão neutro, pode ser até sabão Johnson & Johnson, por exemplo, que vai ajudar a lubrificar e vai ajudar até o ponto de contato da abrasão da lixa com o dano, para você evitar de ficar lixando muito. Outro ponto a se observar. Aqui, como eu disse, a intenção não é você fazer um lixamento completo, e sim você vai apenas fazer um leve desbaste, apenas para limpar um pouco aquelas marcas de rasteio que o pincel deixou. Alguns pontos ficaram mais preenchidos do que outros, porque alguns pontos realmente estavam muito profundos. Vocês puderam ver no início do vídeo. Mas repito, se nós ficarmos aqui tentando nivelar 100% a cavidade que se criou na estrutura do verniz, também irá nos exigir um processo maior de raspagem, de lixamento, que pode causar o que eu já falei no início, né? Pode causar uma diferença, tá? Da gramatura adjacente da porta, da gramatura aonde nós vamos exercer o lixamento, que é o que nós não queremos, tá ok? Então agora bora para o lixamento e vocês vão estar acompanhando. Bom, vamos lá. Vou começar com o taco flexível, tá? Pouquíssima pressão, tá? Muito pouca pressão, tá? De maneira, tá? Sempre retilínea, ó. Não estou botando pressão, só estou encostando a lixa, porque o próprio primeiro contato da lixa com os preenchimentos já vai servir como se fosse um controle, tá? Para mim ver aonde eu vou precisar lixar mais, aonde eu vou, né, lixar menos. Ó, bem leve. Não estou botando pressão, tá? Ó. Muito bom aqui, ó. Agora, ó, aqui ainda ficou um pouquinho, ó, bem leve, ó. Não estou botando pressão, só estou encostando, tá? Bem levinho, ó. Só isso. Agora, vocês vão perceber pela aproximação da câmera, tá? Que qual é a ideia desse primeiro lixamento sem muito contato. Como se esse primeiro lixamento fosse apenas um controle, para que com a superfície semifosca você pudesse ter o controle visual da onde está o preenchimento, da onde você precisa trabalhar mais localizado. Ó, vamos secar aqui, ó. Vamos lá. Ó, pelo vídeo aí vocês estão vendo, né? Tá vendo? Esses pontos aqui, ó, são os pontos que estão preenchidos. A nossa intenção não é remover tudo. Como eu disse, tá? Vocês vão se lembrar aí, a intenção é deixar o preenchimento de maneira que não fique em excesso, mas de maneira que ele se misture à gramatura do verniz. Por isso que eu disse da importância de a gente não laquear, não ficar exercendo pressão excessiva, porque senão de repente você vai deixar tudo muito laqueado, você vai tentar preencher 100% e não vai acontecer o que nós queremos, que é exatamente isso. É o cliente olhar a porta e essa leve casca de laranja original se misturada ao que nós preenchemos, tá vendo? Tudo isso aí que vocês estão vendo não é o arranhão, é a marca do preenchimento que quando nós polirmos vai se misturar. Vamos dar mais uma lixadinha aqui, ó, só que agora só mesmo na coluna do risco, ó. Só na coluna do risco. Da mesma maneira, tá? Leve, sutil, sem exercer pressão mecânica, porque assim você vai controlando para não lixar em excesso. O que a gente não quer é ficar lixando e preenchendo, lixando e preenchendo. Por isso a ideia de lixar sempre de maneira leve, sutil, suave, sem pressa. Ó,
Percebe aqui, ó? Aqui é a área onde lixei a segunda vez, ó. Fica até um pouco diferente, ó. Mas se passar a mão, você já não sente mais aquelas bolinhas altas, ó. Olha só que beleza. Isso aqui eu já poderia polir que já ia passar, tá? Isso aqui para mim já é o ideal. Por quê? Não lixei demais, não precisei fosquear a peça toda. Eu apenas, entre aspas, eu dei aquela matada, tá? Aonde ficou aquelas marquinhas do rasteio, que às vezes quando você encosta o pincel e quando você tira, fica uma marquinha, que é aquela marquinha do primeiro ponto de contato e a marquinha final. Então quando você vai preenchendo, você encosta o pincel, vai fazendo o rasteio e tira. Nesse primeiro ponto de contato e no contato terminal, sempre fica aquela bolinha de início e bolinha de final. Essa ideia aqui agora é fazer o quê? Fazer com que essas marquinhas sejam removidas, para não ter aquela marca de início e de final do rasteio. Compreende? Olha só, isso aqui para mim está perfeito. Isso aqui nós já vamos polir, tá? Vamos polir, vamos executar o serviço e vocês vão acompanhar que realmente vai ficar sensacional, maravilhoso, e você vai conseguir executar isso aqui e no final a gente volta falando sobre preço e como vender um serviço desse aqui, beleza? Vamos preparar as coisas para executar o polimento. Bom, vamos lá. Para executar o polimento, nós vamos usar uma rotorbital, uma boina. A boina, eu já falei nos outros vídeos, tá? Eu indico usar uma boina de espuma, tá? E nunca a boina de lã, porque além da boina de lã pelo poder da agressividade da boina de lã, a boina de lã de repente pode acabar removendo a nossa micropintura em excesso, que é o que nós não queremos, até porque esse processo nós já fizemos previamente no processo do lixamento. E um composto polidor da sua preferência, eu que estou usando Menzerna, tá? De uma única etapa. Vamos lá, Marco, eu preciso disso tudo. Poxa, estou querendo começar a trabalhar com micropintura. Já falou na compra de um aerógrafo, talvez na compra de um litro de NPU, na compra de um taco, na compra de talvez de algumas lixas, de uma boina, de uma máquina, é muito. Gente, vamos lá. Falando em preço, tá? Em valor. Um serviço desse aqui, por exemplo, tá? Você poderia cobrar facilmente, tá? Aqui, como disse, é a porta, mais uns outros detalhes de quina de porta, beiradinha de para-choque, mais a lavação, mais a limpeza, é um serviço que facilmente você poderia cobrar R$800. Mas talvez você não consiga cobrar R$800 no início. Mas que você cobre 600, por exemplo, você cobre R$500. É um serviço de um dia, tá? Recursos, pouquíssimos, tá? Você vai gastar pouquíssimos recursos, tá? Você vai gastar mais o seu tempo, o seu empenho, a sua dedicação do que recursos. Lógico que no primeiro momento, a compra de uma politriz pode parecer cara. Mas uma politriz hoje, gente, olha só, preste muita atenção no que eu vou falar. Uma politriz hoje, por 600, 700 reais, você compra uma politriz hoje no Mercado Livre. É a melhor? Não, não é a melhor. Só que você tem que entender o seguinte, você não precisa do que é melhor agora. Você precisa do que funciona. Você precisa fazer acontecer. Você precisa de algo que faça a roda girar, a mecânica funcionar. Compreende? E depois você vai galgando, você vai adquirindo mais conhecimento, você vai estudando mais, você vai treinando, você vai se capacitando, você vai se alavancando financeiramente e você vai subindo o patamar, melhora o equipamento, melhora isso, melhora aquilo. Então, no início, galera, você tem que ter em mente o seguinte, eu tenho que fazer a minha roda girar, eu tenho que fazer o meu corre acontecer. Então, galera, sabe? Pega cartão de crédito emprestado com mãe, com tio, com pai, com vizinho. Mas, galera, só faço uma politriz de 600 reais hoje, você resolve isso. E não é nem em todos os casos que você vai usar uma politriz, tá? Mas tem que ter, tá? É o básico, tá? Disso aqui não tem como fugir. Tem muitos gurus na internet aí, comece do nada, comece sem recurso, comece sem ter nada. É mentira, você não vai conseguir começar sem ter nada, tá? Eu não vou te enganar aqui. Tá? Eu não estou aqui para ser um guru de internet dizendo, comece com pouco. Não, realmente, você vai começar com pouco, mas você tem que ter, no mínimo, o básico para poder fazer o serviço. Tá? Uma politriz, uma, duas lixas, um taco. Depois de um tempo, você vai conseguir acumular o seu próprio know-how de tinta. Como eu falei, eu aqui tenho várias tintas. Depois você vai ter várias tonalidades de preto, várias tonalidades de branco,
várias tonalidades de prata, isso tudo você vai acumulando, tá bom? Então, não adianta eu chegar aqui e querer te vender uma ilusão de que começa do nada e não sei o que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ficar milionário. Não, não é isso, tá bom? Então, estou aqui te vendendo a realidade. Como eu falei, não sou blogueiro, não sou YouTube, não estou aqui para te vender ilusão. Eu estou aqui para... Esse aqui é um serviço que eu vendi, que eu estou executando e estou te passando informação de graça. E a única coisa que eu te peço é só um like, o seu comentário, a sua dúvida, para que eu continue crescendo, para que eu possa continuar postando esse tipo de vídeo baseado naquilo que faz sentido para você e, logicamente, compartilhar para que, né, eu possa crescer com esse projeto aí que, para mim, como eu disse, é apenas para poder compartilhar um pouco de conhecimento. Então, aqui agora vamos executar o polimento. Bom, vamos lá com o polimento, tá? O polimento aqui, galera, é o seguinte. Não tem mistério, tá bom? Se você não tem prática com politriz, também não é nada bicho sete cabeças, tá? Depois, se você quiser, a gente pode até fazer uma videoaula, né, de polimento, coisa assim bem básica, né? Porque polimento, aula online de polimento é um pouco complexo, mas se vocês quiserem, a gente pode até fazer um videoaula sobre polimento. Vamos lá. Máquina ligada, a boina, de preferência, uma boina bem novinha, tá? Sem ser uma boina, assim, muito carregada de polimentos passados, tá bom? Porque a ideia aqui, é como eu falei, né? Como é uma coisa delicada, tá? Se você usar uma boina, por exemplo, aqui muito velha, né? Você pode deixar muito resíduo do composto polidor de outros polimentos na micropintura, tá? Nos cantinhos onde você preencheu, não vai ficar legal. Então vamos lá. Composto polidor, tá? Não precisa muito, nós não lixamos muito. 3 gotinhas. Como a boina está nova, eu vou dar uma leve borrifada, apenas para dar aquela umedecida, tá? Facilitando o deslize da boina, tá? E facilitando para que a abrasão do composto polidor também ela seja assim, nessa lubrificação, isso vai torná-lo um pouco menos agressivo, tá? Como eu disse, nós não queremos exercer a abrasividade aqui. Velocidade baixa. Vamos dar uma segunda mão. Aqui, eu sei que a olho nu lá fora, tá? Que é o que nos importa, eu digo, uma coisa é você fazer um serviço desse debaixo de várias lâmpadas, tá? Que a intenção é você ver o defeito. Mas a micropintura, o efeito aqui, o cliente vai ver lá fora, na luz do dia. Isso aqui que eu já estou vendo, lá fora na luz do dia, eu tenho certeza que já não vai aparecer. Vamos continuar o serviço aqui. Mais umas 4 gotinhas. Aquela leve umedecida na boina.
tá finalizado, mas eu vou dar mais uma passadinha só mesmo de polidor para dar aquela finalizada, mas aqui olhando já tá assim extremamente aceitável. Haja vista a proporção do que aconteceu, né? A gente viu no início do vídeo, realmente foi um dano que pegou, né? A gente vai botar aqui em 35% da porta, né? É um dano considerável, tá? Para micropintura. Essa proporção aqui é um dano assim, até que não seria para micropintura. Só que a gente micropintura te dá possibilidades enormes. Aqui o cliente iria gastar no mínimo nessa porta aqui de 800 a 1.000 para pintar uma porta dessa aqui, talvez 1.200, dependendo do local, profissional, enfim, né? Então você vê, ele vai conseguir salvar a originalidade, tá? Vai ficar 100%? Não vai ficar 100%. Mas como eu digo, micropintura é para ficar aquela mini cicatriz o suficiente que não incomode aos olhos, tá ok? Vamos dar só mais uma polidor aqui. Como a boina é nova, a boina acaba comendo um pouquinho mais de polidor. Gente, ficou ótimo. Ficou ótimo. Para te falar a verdade, acho que o cliente vai até surpreender. Ficou ótimo, ficou excelente, tá? Vamos limpar a peça aqui agora? Limpar a peça. Aí você vai falar, Maicon, o certo não era polir a porta toda? Pois é, aí que está a grande questão. O cliente não quer fazer investimento para fazer um tratamento de pintura. Se você for executar um polimento na porta dessa aqui toda, vai dar diferença para a lama e para a porta. Então aqui, o que nós combinamos e eu te indico fazer isso. Se o cliente não quiser, depois de um serviço desse, é até uma oportunidade a mais para você tentar fechar um pacote de um enceramento técnico, de um lustro técnico. Aqui no caso, nós vamos fazer um enceramento no carro por completo, tá ok? Finalizamos, vou mostrar para vocês o resultado final. Bom, galera, chegamos ao final da nossa aula. Peço a vocês mais uma vez que curtem, que compartilhem, que comentem, para que esse projeto possa chegar a mais pessoas, para que a gente possa crescer no andamento desse plano gratuito, um curso, né, para passar essas informações que foram passadas, por exemplo, diante do que foi executado nessa porta aqui, ó, tem curso cobrando 4, 5, até 6 mil reais aí, sem contar que você tem que comprar uma maleta, comprar uma série de coisas. Aqui, ó, foi de maneira prática, de maneira rápida, sem edição, de maneira honesta, de maneira verdadeira, passando para vocês toda a informação na qual você também vai ter que passar para o cliente, de maneira muito explicada, de maneira muito didática, coisa que você não tem em nenhum curso pago aí, e eu tenho certeza disso. Então curta, compartilha, é a única coisa que eu peço de você. O resultado ficou maravilhoso, como eu disse, o resultado que foi feito aqui, ó, o procedimento que nós executamos aqui foi um procedimento que preservou a originalidade, o brilho ficou top, não removemos a casca de laranja original,
Então, ou seja, o brilho que nós conseguimos aqui, o preenchimento ficou extremamente aceitável. Tenho certeza que o cliente vai amar isso aqui. Então, acompanhe o resultado final comigo no vídeo dessa aula e a gente volta na próxima aula. Comente aqui o que você gostaria de saber.